Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 28 de junho, agora na Espanha, 11h06 da manhã, no Brasil, 6h06 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, nitidamente a BTC está desenhando uma cunha triangular. Ontem a gente ameaçou romper de forma ascendente, naquele pump que fez a BTC bater na máxima ontem, 30.994. Não conseguimos fazer a bolinha aqui nesse nosso indicador de micro tendência de alta ou de baixa. Não conseguimos fazê-la migrar para baixo. Seria preciso romper 31. Bateu, quase encostou na bolinha e aí voltou a estressar a base dessa cunha aqui no 4 horas, que nitidamente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes. A gente está migrando para o bico de uma figura triangular. Mas os outros indicadores dão conta de que há uma absurda já sobrevenda aqui no 4 horas. Vamos pular agora para o gráfico semanal. Segue vigente a nossa tendência de alta no semanal. A bolinha segue embaixo. O alvo é a lower subsequente, que está lá próximo de 40 mil, entre 36 e 40 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se mantém no semanal. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Vocês vejam que a gente está desenhando um doji perfeito hoje, comprador. Um corpo real ínfimo, é só um tracinho. Dois pavios igualmente tímidos, superior e inferior. A gente está se aproximando do bico dessa figura triangular aqui no gráfico diário. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Esse é um candle de indecisão. Isso aqui provavelmente vai explodir para cima. No 6 horas, igualmente, há um doji perfeito, um corpo real ínfimo, só um tracinho, dois pavios superiores e inferiores também muito tímidos. Aqui no intraday, a BTC tá um reloginho, tá dando bons trades hoje. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Bate na upper, volta para ver o up, bate na lower, volta para ver o up. Agora há pouco a gente deu uma esgarçada na lower, tá acumulando de volta para ver o up. Vou ofertar os sinais da sala daqui a pouco, com certeza vai ser lucro. Na Seara Fática, a Sony oficialmente entra na Web3 e está investindo numa startup japonesa para estimular a adoção em massa da navegação através de blockchain, com força computacional DEX, que é a Web3. Enfim, agora os gigantes estão aportando na Web3. E a Grayscale vai se beneficiar juridicamente na sua batalha judicial contra a SEC para a aprovação de um ETF de BTC no mercado spot, já que ela teve o pedido negado pela SEC no ano passado ainda e levou o assunto para os tribunais. Com essa enxurrada de pedidos de ETF no mercado spot junto à SEC, pedidos administrativos, o principal deles foi capitaneado pela BlackRock. Agora fica mais fácil vencer essa batalha nos tribunais. E os russos fizeram explodir a negociação de USDT, de dólar Tether, durante a revolta do grupo Wagner. Os russos, não, os cidadãos russos não sabiam qual seria o desfecho dessa tentativa de golpe e eles simplesmente compraram o USDT e jogaram em carteiras DEX e fizeram explodir a negociação de USDT contra rublos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Índia está cada vez mais dependente do petróleo russo. A Índia gostou muito de comprar petróleo a um preço abaixo do valor de mercado internacional e agora está adaptando praticamente todas as grandes refinarias ao óleo que vem dos Urais russos. A questão é saber se essa instabilidade política que o Kremlin está experimentando, por assim dizer, vai afetar o fluxo de petróleo em direção à Índia, principalmente a Mumbai, que é o centro de refino do óleo, principalmente do óleo russo, já que precisa de refinarias voltadas para esse tipo de petróleo, que é específico, enfim. E os Estados Unidos vão ter que pagar somente esse ano, em 2023, que ainda não está nem na metade, a gente está se encaminhando para a metade do ano agora, no final de junho, 0,66
trilhão de dólares. Vou repetir, só nesse ano de 2023, os Estados Unidos vão pagar 660 bilhões de dólares em juros da dívida somente até o final de 2023. É bizarra o aumento do serviço da dívida norte-americana, aumento exponencial. Daqui a pouco todo o orçamento norte-americano vai ser voltado para o pagamento de juros da dívida, que está avançando forte em direção a 40 trilhões de dólares. É praticamente o dobro do PIB norte-americano, e os americanos vão entrando numa espiral da morte. E após a revolta do grupo de mercenários Wagner, que marchou em direção a Moscou, depois desistiu do golpe, há uma aura de culpa no círculo interno do primeiro escalão do Kremlin, e uma dança das cadeiras bizarra vai acontecer. O fato é que esse vácuo de poder no primeiro escalão não vai durar muito tempo, e agora está uma onda de incriminações mútuas dentro do primeiro escalão do governo, do regime de Vladimir Putin. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Ocidente não tem ideia de quem seria a turma que vai ocupar esse vácuo de poder, e isso com certeza vai imprimir uma nova personalidade, não só ao regime do Putin, mas também ao conflito, à guerra, que pode eventualmente escalar para um patamar nuclear. Ainda há bases no sudoeste da Rússia, ainda há bases que supostamente estariam sendo ocupadas por mercenários do grupo Wagner. Apesar da marcha em direção a Moscou ter sido debelada, o Moscou não retomou totalmente as unidades militares ao sul da Rússia. Nesse cenário apocalíptico, a BTC aqui no 6 Horas claramente está desenhando um doji que muito provavelmente vai impor uma explosão ascendente até 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP ADA Binance Coin, que está lá 232, ainda está pesadinha. XRP, Algorand, Matic, Polkadot, Kusama. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.